A Livraria Cultura vai poder reabrir as lojas depois de uma decisão provisória da Justiça. O STJ concedeu uma liminar e reverteu a falência da empresa, decretada em fevereiro deste ano. A decisão acontece 2 dias após a companhia fechar as portas da unidade, que fica localizada no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Agora, com essa determinação, esta e também as outras unidades lacradas vão poder ser reabertas. Ao conceder a liminar, o ministro Raul Araújo afirmou que a dívida da cultura tem pouca significância, já que é menor do que o faturamento mensal da empresa. Ainda sobre esse caso da Livraria Cultura, a gente conversa agora com Fernando Brandariz, advogado especialista em recuperação judicial e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Vamos tentar explicar em que se baseou essa decisão do STJ. Porque se a Justiça já tinha entendido que era caso de falência, o que o juiz, o desembargador, o ministro, entendeu que não, ainda há chance de recuperação? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês na Record News. Veja, o Tribunal do Estado de São Paulo e o juiz de primeira instância que decretaram a falência da Livraria Cultura entenderam que o mero inadimplemento, o mero não cumprimento do plano de recuperação judicial, que existiam alguns credores que não estavam recebendo, a empresa não estava levando documentação para a administradora judicial para fazer os relatórios, enfim, eram coisas pontuais. Mesmo assim, o juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que isso era requisito de quebra da empresa. A Livraria Cultura foi ao STJ e disse o seguinte: realmente existem inadimplementos pontuais, mas eu estou pagando na medida do possível. Tanto é que meu faturamento está aumentando e meu faturamento, como bem dito na reportagem, é praticamente igual, o meu faturamento mensal é praticamente igual ao meu inadimplemento. Então, não é razoável, pela função social da empresa, manutenção do emprego e tudo mais, eu ter uma falência decretada. Então, foi esse o entendimento que o STJ vem mantendo, na verdade, né? Esse não é o primeiro caso específico desse inadimplemento pontual. Doutor, quando a gente olha essa decisão, me chamou a atenção um ponto específico, dizendo, claro, como o senhor trouxe muito bem, esse ponto do faturamento que poderia conseguir cobrir essas despesas e os momentos de grande inadimplência que agora são cobrados pela Justiça, mas também o simbolismo, a importância que tem a livraria. Esse tipo de decisão, quando a gente tem uma instituição que é muito enraizada em relação a uma cidade ou então, de fato, com a vida das pessoas, isso baliza, de alguma forma, a decisão judicial? Eu acho que não baliza tanto. Eu acho que baliza muito mais a tentativa da empresa se organizar, manter o emprego, tentar se organizar, pagar os seus credores e recolher impostos. Claro que uma Livraria Cultura, entre outras marcas, tem um grande peso, mas eu acho que o judiciário não deve só analisar esse cenário, mas sim a tentativa da empresa em se recuperar. Veja que a livraria está aumentando o seu faturamento, está conseguindo pagar os seus credores, está começando a se levantar novamente e tendo poucos inadimplementos. Se não falha a memória, é coisa de R$1.700.000. É muito pouco em relação ao faturamento da própria Livraria Cultura. Então, não é razoável ter uma falência que decrete uma falência de uma empresa que está tentando se sobreviver. Doutor, eu fico me questionando sobre os funcionários da cultura em meio a toda essa confusão. Ou seja, é anunciado, de repente, como foi propagado aqui, clientes estavam na loja, os funcionários começaram a pedir, saiam, que a gente faliu, a gente fechou. E aí, de repente, depois de 2 dias, tem uma informação que, não faliu. Como é que está a situação contratual desses funcionários? Eles vão receber, não vão receber? Como é que fica a cabeça deles em meio a tudo isso? E qual é o aconselhamento até jurídico para as pessoas? E teve gente que arranjou outro emprego e aí volta, não volta? Os funcionários que estão contratados recebem normalmente, tem que receber normalmente. Os trabalhistas, como os demais credores, antes do pedido de recuperação judicial, recebem com base no plano. Agora, esse funcionário que saiu da empresa e entrou em outro local, não há muito o que fazer, porque de duas uma, ou ele foi dispensado ou ele pediu a dispensa.
Mas os funcionários que hoje estão lá trabalhando, não saíram, sejam por um motivo ou outro, recebem normalmente o seu salário, sob pena de, se funcionário sair, entrar com uma reclamação trabalhista. Doutor, de fato, essa reabertura, a partir do momento que nós temos essa informação divulgada e confirmada, inclusive pela própria Livraria, são outros pontos também que precisam de um ok e de um aceite para que essas lojas consigam reabrir de maneira automática? Isso leva um tempo a partir da decisão da Justiça, cabe mais à própria Livraria a conseguir, de fato, se organizar e abrir as portas mais uma vez? O juiz de primeira instância já foi intimado da decisão, compete agora dar os procedimentos normais, mas a administração volta para os administradores da empresa e não mais para os administradores judiciais, porque o que acontece? Quando você tem uma falência decretada, a administração da empresa sai da administração dos atuais proprietários e passa a ser do administrador judicial, que é o longa-manos, é o homem de confiança do juiz, nomeado pelo juiz. Com o levantamento da quebra, volta a administração para os atuais administradores, os reais administradores da empresa. E com isso eles vão reabrindo as lojas, comprando novos os livros, fazendo os contratos que têm que serem feitos, novos contratos de locações, e assim segue normal, uma atividade empresarial como se não tivesse ocorrido a falência. E doutor, uma pergunta que fica, pelo que eu entendi, o juiz da primeira instância tomou essa decisão da falência. E aí então o STJ falou, não, vamos aceitar a liminar. A decisão lá na frente vai ser de novo do juiz que estava tomando o caso, ou primeira instância, muda de juiz, porque, imaginando, se o entendimento dele é que não há condições, o que faria ele mudar? Só a decisão vindo de um tribunal acima dele teria poder para mudar essa opinião dele sobre a vitalidade, digamos assim, da empresa? Veja, não vai mudar a opinião dele nesse fato específico, porque esse fato da decretação da falência já foi objeto de recurso por Tribunal de Justiça, já foi por STJ, e o juiz de primeira instância tem que cumprir a determinação do STJ, é uma hierarquia. Agora, se mais à frente, daqui 1 mês, 2 meses, ocorrer um outro fato diferente desse, o juiz pode decretar a falência e, eventualmente, dar recurso ao TJ e o STJ novamente. Agora, esse fato, essa sentença que decretou a falência, ela já foi objeto de recurso, não cabe mais ao juiz de primeira instância convalidar a falência nesse momento. Se ocorrer novamente uma inadimplência, alguma outra irregularidade lá na frente, o juiz de primeira instância é o competente para decretar a falência. Doutor, quando o senhor fala essa irregularidade, por exemplo, uma queda de faturamento, lá voltando para a nossa primeira resposta, onde nesse momento foi avaliado como possível o faturamento cobrir a despesa pendente, se essa queda começa a aparecer, essa pode ser considerada uma inadimplência e uma reversão dessa decisão? Sim, segundo o juiz de primeira instância, o mero inadimplemento, mesmo que pontual, já caracteriza a falência. Compete à própria Livraria Cultura, se ocorrer algum inadimplemento, informar o juízo, indicar por que houve esses inadimplementos pontuais, ou, eventualmente, até solicitar uma nova Assembleia Geral de Credores para informar os credores que teve uma diminuição de falecimento e requer a aprovação de um terceiro aditivo ao plano de recuperação judicial. A Lojas Americanas teve 2 planos de recuperação judiciais aprovados e, eventualmente, poderá ter um terceiro ou um quarto plano. Doutor, só para a gente entender um pouco melhor e fazer uma comparação, existe muita diferença do caso que está agora da Americanas com o da Livraria Cultura? Obviamente que a Americanas tem um valor muito maior, são uma empresa que tem um faturamento maior, mas existem diferenças, semelhanças entre as duas situações? Processualmente existe sim, porque a Lojas Americanas ela não teve uma sentença de falência, ao contrário da Livraria Cultura. A Livraria Cultura teve 2 planos aprovados, né? Teve um plano e depois teve um aditivo ao plano. A Lojas Americanas ainda não teve um plano de recuperação aprovado ainda, então, processualmente, são situações distintas. Doutor Fernando, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco, explicar um pouco, pelo menos, essa movimentação jurídica envolvendo uma livraria que é tão famosa aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Sábio. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos e bom final de semana. Boa noite. Valeu.